Alô galera, aquele abraço, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta, falaremos sobre os tipos de rochas existentes no planeta. Mas antes, ao falarmos de rochas especificamente, vamos fazer uma diferença entre rochas e minerais. Apesar de muitas pessoas considerarem que essas características são muito parecidas, rochas e minerais são bastante diferentes. Minerais são substâncias naturais, geralmente, pessoal, inorgânicas e que estão em composição química específica. Os minerais apresentam, em sua grande maioria, uma estrutura física sólida, com exceção do mercúrio, que se apresenta em estado líquido a uma temperatura ambiente. Os minerais eles são divididos em metálicos e não metálicos. Para a utilização de um mineral metálico, deve-se transformá-lo em metal. Já os minerais não metálicos, na maioria das vezes, podem ser utilizados sem alterações em suas características originais. Pessoal, há uma diferença também entre os recursos minerais, que é a substância inorgânica que está e que é encontrada naturalmente na crosta terrestre, utilizada pela sociedade, e o minério, que por sua vez trata-se aí da matéria-prima na confecção de um bem ou de um produto, né? Aquilo que nós compramos, que comercializamos. Então, o minério, para a gente diferenciá-lo lá da rocha, é aquele bem, né, que é a designação dada a um mineral economicamente rentável. Ele tem um valor econômico bem superior. O minério de ferro, por exemplo, né, o ouro, o diamante, dentre os minerais específicos. Tá? A mineração se caracteriza pela extração desse recurso mineral do planeta. Tá? Então, a extração, né, o extrativismo mineral, digamos assim, a gente classifica como mineração. E as rochas, hein? Bom, pessoal, os minerais também compõem, né, os solos, né, estão presentes no solo. Então, agregados de minerais, as rochas podem ser classificadas em três tipos básicos, que são as magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Esta classificação, pessoal, ela agrupa as rochas de acordo com o processo de formação, né, a origem, a formação da natureza. Tais processos, eles podem ocorrer tanto no interior da Terra, que são denominadas de processos endógenos, quanto externamente, né, que são classificados como processos exógenos. Vocês já ouviram falar em rochas magmáticas? Pois bem, como o próprio nome diz, a rocha magmática ela se origina da solidificação do magma. O magma, quando solidificado, dá origem às rochas magmáticas. As rochas magmáticas podem ser classificadas basicamente conforme a composição química do magma e o local onde ela sofreu essa solidificação. Quando esse magma se solidifica na superfície terrestre, nós vamos ter aí as rochas magmáticas extrusivas, também denominadas de vulcânicas. Já quando as rochas se solidificam em camadas internas, né, em locais profundos da crosta terrestre, nesse caso elas vão ser classificadas como rochas magmáticas intrusivas, porque elas estão nas camadas mais profundas da crosta terrestre. É válido lembrar, pessoal, que as rochas magmáticas extrusivas têm capacidade de resfriamento bem mais rápida do que as rochas magmáticas intrusivas, que por estarem nas camadas internas do planeta vão demorar muito mais anos para se solidificarem. É válido lembrar que, apesar de existir uma grande variedade nos tipos de rochas magmáticas, nós vamos ter dois tipos bastante conhecidos, que são os granitos e o basalto. Os granitos são rochas intrusivas compostas de minerais mais claros, como o quartzo, feldespato e mica. Já os basaltos são rochas magmáticas extrusivas, compostas por minerais com coloração mais escura. É válido lembrar também que, devido à sua resistência, o granito e o basalto são de grande importância econômica, sendo utilizados sobretudo na construção civil e em monumentos artísticos. Tanto o granito quanto o basalto são muito comuns nas construções civis. Outro tipo de rocha muito conhecida é a rocha sedimentar. Como o próprio nome fala, como o próprio nome diz, a rocha sedimentar tem como base, tem como origem em sua formação, os sedimentos. Então, as rochas, quando são submetidas a variações, tanto atmosféricas, né, como o vento, a chuva, a radiação solar, elas vão sofrer o intemperismo, ou seja, seus minerais constituintes passam por modificações
físicas e químicas, podendo transformar-se em minerais ou simplesmente se desgastar com o tempo. E aí esse intemperismo trata de modificar a conjuntura desse tipo de rocha, dando origem aos fragmentos que vão ser transportados e que vão se alojar nas camadas mais baixas e vão se depositar. Nós vamos ter aí a deposição de sedimentos, tá? O material intemperizado, chamado de sedimento, pode ser transportado pelos agentes externos, como o caso da água e do vento, tá? E perdem aí sua energia e se depositam, e com o passar do tempo geológico podem transformar-se em rochas sedimentares. O carvão, por exemplo, é formado pela deposição de restos vegetais, tá, em carbono, né, e substâncias. O petróleo se origina da decomposição de seres vivos. Tá? Então tudo isso são processos aí importantes causados aí, que têm aí a sua relevância devido à sedimentação. As rochas sedimentares possuem grande importância econômica, pois nelas podem ser encontradas aí o carvão e o petróleo, que são aí fontes expressivas, né, importantíssimas fontes de energia do planeta. A rocha sedimentar mais conhecida, né, todos vocês já sabem, é o arenito. E por último nós vamos ter as rochas metamórficas. Como o próprio nome diz, essas rochas elas sofrem uma metamorfose, uma transformação. As rochas metamórficas se formam quando uma rocha magmática ou sedimentar passa por uma transformação, passa por uma metamorfose que modifica a estrutura de sua composição mineralógica, ou mesmo química, por meio de alterações de temperatura e também de pressão. Além disso, as rochas metamórficas já são aí formadas, podem ser submetidas a um novo metamorfismo. Isso mesmo, as próprias metamórficas se transformam novamente, tá? E sendo transformadas em outras rochas também metamórficas ou até mesmo sedimentares. Para você ter uma ideia, após o metamorfismo, o arenito, que é uma rocha sedimentar, se transforma em quartzo, que é uma rocha metamórfica. E o calcário, que também é uma rocha sedimentar, vai se transformar em mármore, outra rocha metamórfica, por exemplo. Assim você pode analisar, que mesmo a rocha metamórfica, ela ainda pode sofrer um novo processo de metamorfose, dando origem aí a outras rochas metamórficas ou também rochas sedimentares. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Resumo básico, bem rápido sobre os tipos de rochas existentes no planeta. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, galera!